Se esta mensagem chegou até você, não ignore o peso do que está por vir. Verdades antigas, escondidas em sombras densas e envoltas em mistério, estão prontas para desafiar tudo que você acredita ser certo. Esta é uma história que vai além do óbvio, que confronta o silêncio entre as palavras. Quando os destinos são redesenhados pelas escolhas humanas, diante de uma fé que desafia o desespero, o que resta afinal? Você está prestes a entrar em uma saga onde a esperança parece esquecida, soterrada pelo medo e pela opressão. Mas será que ela realmente se apagou? No centro de uma terra dividida, assustada pelos inimigos e traída por alianças frágeis, surge a figura de uma mulher. Uma mulher cuja coragem rompe os limites da fé tradicional, a história de Jael e Cisera. Ela não era uma heroína comum, nem uma guerreira empunhando espada e escudo. Jael era a mulher cujas escolhas, em um único momento, mudariam o curso da batalha e o destino de seu povo para sempre. Na época dos juízes, Israel caminhava sem rei, entregue à própria sorte diante da sombra das potências vizinhas. O opressor daquele tempo era Císara, comandante cananeu. Seu exército, com carros de ferro, espalhava medo pelas planícies, deixando um rastro de destruição visível. Entre o clangor das armas e o sofrimento das tribos oprimidas, crescia um grito silencioso por libertação. Débora, profetisa e juíza, enviou uma ordem decisiva a Baraque, comandante do exército israelita. Para ela, era hora de reunir 10.000 homens e descer ao Monte Tabor para enfrentar Císara. Baraque, tomado pela dúvida, fez uma condição: só marcharia se Débora o acompanhasse. Essa mistura de coragem e desconfiança já indicava que a vitória não seria simples. A confiança se sustentava por um fio frágil. E assim, com os cananeus se aproximando para esmagar a última resistência, a trama da libertação mudou de rumo. A batalha explodiu no Vale de Esdrelon. A luta era feroz. O chão vibrava sob o peso dos cascos dos cavalos. O som das armas cortava o ar com força ameaçadora. O exército de Israel, sustentado pelas ordens de Débora, causou um desastre que virou o jogo. Cisera, percebendo a derrota, resolveu fugir. Ele não buscava rendição, mas abrigo. Cruzou o deserto, cansado e ferido, em direção a uma tenda que ele não imaginava ser sua prisão, a casa de Jael, esposa de Eber, o Quilita. Eber liderava um povo que mantinha um pacto de paz com os cananeus, uma aliança frágil, sustentada pelo medo e interesses mutáveis. A força de Jael não vinha de tropas ou armas, mas do silêncio e da astúcia. Quando Cisera chegou, exausto e desesperado, procurando refúgio, Jael o recebeu com aparente serenidade, como quem acolhe um visitante inesperado. Ofereceu-lhe leite, um alimento simples que trazia calma e garantia um breve descanso. Sob uma manta grossa, criou um esconderijo seguro, um porto contra a tempestade do mundo exterior. Cisera, rendido ao cansaço, adormeceu rápido, entregando-se à fragilidade do sono. Mas dentro daquela tenda, a tensão era quase palpável. Silenciosa, crescia como uma sombra prestes a engolir tudo. Jael estava dividida. O homem que repousava ali era o opressor do seu povo, o símbolo da violência cruel que sufocava Israel. Seu corpo frágil contrastava com o peso da decisão que pulsava no ar, naquele momento esticado entre esperança e desespero. Ali, longe do clamor da guerra, uma escolha fatal se formava. O que se passa na mente de alguém prestes a mudar a história com um ato tão radical? Palavras se tornam desnecessárias diante da coragem que cresce silenciosamente firme e decisiva. Enquanto Cisera dormia profundamente vulnerável, Jael segurou o cabo da tenda, aproximou-se do inimigo e cravou uma estaca em seu crânio. Enterrou no silêncio o destino do guerreiro. O gesto, rápido e definitivo, cortou o tempo e a dor, selando o fim de uma trama trágica. A morte foi breve, mas seu impacto ecoaria para sempre. A casa de Jael virou o palco de uma vitória inesperada, não apenas pela libertação do povo, mas pelo mistério e pela coragem que surgem diante da opressão implacável. Quando Barak chegou, Jael abriu a tenda, mostrando o cadáver do comandante inimigo. O exército de Israel encontrou força naquele ato silencioso, solitário e inesperado, que mudou o destino. Naquele momento, não foi apenas a história de uma nação que mudou, mas também a forma como enxergamos o poder das decisões individuais diante do terror coletivo. A história de Jael e Cisera atravessa o tempo para nos mostrar que não existe um único caminho para a libertação. A coragem pode surgir onde menos se espera, nos recantos escuros das escolhas humanas. Este relato nos ensina que a força da coragem vai além da batalha tradicional. A vitória pode brotar do inesperado, do gesto simples e silencioso de uma mulher determinada. Não é a força visível dos exércitos que garante a liberdade plena, mas a soma das pequenas decisões tomadas no silêncio. Decisões feitas em tendas abafadas, em escolhas morais complicadas. A morte de Cisera não foi apenas um golpe tático, foi uma declaração. O medo deve ser enfrentado com criatividade, mesmo quando a desesperança parece dominar. À sombra dessa história fica o lembrete de que a luta verdadeira não termina com a guerra externa.
Ela vive em batalhas internas, onde a coragem é medida em momentos de crise, não apenas em grandes gestos. A Fei, muitas vezes, é essa luz tênue que move a mão de quem sabe que a justiça tem um preço alto. No final, não há glória nas mãos manchadas, mas existe inevitabilidade nos atos que rompem ciclos opressivos. Jael representa essa tensão, uma mulher sem exército que, com uma decisão firme, redefine o destino de um povo inteiro. E você, quem seria diante do cisera da sua vida? Fugiria, carregando o peso do medo? Ou seguraria a estaca com a firmeza de quem sabe que o futuro depende disso? Agora, deixe seu passo marcado, inscreva-se e ative o sininho, para que histórias como esta continuem a acender o espírito que luta por justiça silenciosa. Siga conosco, não apenas para ouvir histórias antigas, mas para encontrar nelas ecos profundos na sua própria vida, nos momentos silenciosos em que fazemos escolhas que moldam quem somos. A alma dessa narrativa pulsa em torno da coragem diante da adversidade, mas vai mais fundo, tocando na responsabilidade individual diante da opressão coletiva. Jel não é a típica guerreira empunhando espada em campo aberto. Sua ação acontece na sombra, onde o silêncio reina e a valentia surge no inesperado, um golpe mortal que desafia padrões convencionais de combate. Essa coragem não é só física, é moral, exigente e solitária. Nasce no desespero de um povo esmagado, no momento em que a esperança parecia perdida. A história derruba a ideia de que a vitória depende apenas da força visível. Mostra que o inesperado, o pessoal, pode mudar o rumo da luta. Imagine uma mulher em uma cidade marcada pela violência, testemunhando uma injustiça maior do que poderia enfrentar sozinha. Sem grandes recursos ou proteção, ela escolhe agir dentro de sua casa, usando inteligência e coragem para proteger os vulneráveis. Essa atitude pode passar despercebida ou ser contestada, mas é o ponto de virada, numa situação que caminhava para o abismo. Agora visualize essa mulher em um momento de silêncio, olhando pelas janelas luzes da cidade se apagando uma a uma. Ela, firme, segura uma notícia que pode mudar tudo, um telefonema breve, uma escolha rápida que pode salvar uma vida. Sua ação discreta e cuidadosa não é um ato heróico público, mas carrega um peso imenso. É uma chama pequena, porém essencial, para evitar que a escuridão avance. Assim, a analogia revela que grandes transformações nem sempre vêm de atos espetaculares, mas das decisões firmes e silenciosas daqueles que sabem que a verdadeira força da mudança está em fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê ou espera. Vejo nessa história uma lição profunda sobre a complexidade da ação humana diante do mal. Não é um clamor ao heroísmo idealizado, mas uma compreensão de que a coragem tem muitas faces. A experiência humana é cheia de dilemas e riscos. A fé, muitas vezes, é essa luz tênue que guia as escolhas mais difíceis. Existe uma tensão perturbadora nessa narrativa. O ato de Jael é violento, final e pode deixar um gosto amargo para quem espera heroísmos convencionais, limpos e nobres. Mas talvez a verdadeira coragem não precise ser limpa, precisa ser firme e decisiva. Diante de um opressor implacável, a hesitação poderia prolongar o sofrimento e a injustiça. Que essa história nos lembre que a coragem moral, especialmente em tempos sombrios, exige sacrifícios e decisões duras. Não é um convite à violência, mas um reconhecimento da complexidade do humano que luta pela justiça, mesmo quando o caminho está cheio de sombras e incertezas.